E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café. É sempre um prazer estar aqui, nesse local maravilhoso que é a Casa do Colono, onde a gente grava todas as entrevistas, que não são entrevistas, são basicamente conversas com os amigos. E o amigo que eu trouxe hoje é o Toninho Molina, um cara que a gente já se conhece desde a adolescência e pós-adolescência, né? Principalmente depois da adolescência. E a gente já trabalha junto há muitos anos dentro da arte, da cultura da cidade. E o Toninho é um cara multimídia. Ele já foi músico, já foi técnico de som e nos últimos anos, acho que já há alguns bons anos, ele vem trabalhando com iluminação. Bem-vindo, Toninho, meu amigo. Rodrigo, obrigado. Bom. Prazer imenso estar aqui, bater esse papo com você. A gente que há tanto tempo a gente se conhece, que a gente vem batalhando pela arte, pela cultura e pós, né? Graças a Deus. Aliás, sempre carregando um peso, sempre né? Carregando vários pianos, né? Mas assim, a gente não pode ter também a falsa modéstia de falar que a gente não colaborou com a cena cultural de Poços de Caldas. Sem né? dúvida, e que não vencemos, porque nós vencemos, né? Nós vencemos. E continuamos nessa luta, né? O Toninho, ele me conhece antes de eu conhecê-lo. A gente vai até começar nessa conversa aí, que o Toninho era baterista de uma banda em meados da década de 1980, e eu também já era cantor numa banda chamada Soldados do Deserto. Soldados do Deserto. E o Toninho era baterista de uma outra banda. E depois que a gente foi se conhecer, como que era a história? O Toninho não gostava de mim. Conta isso, Toninho. Verdade. Então, na década de 80 eu tocava na banda. Aliás, eu toquei em duas bandas. A primeira chamava Pena de Morte, mas era um punk muito apelativo, né? Pena de Morte. E não era muito minha praia o rock punk, né? Eu sempre gostava mais do metal. Depois aí eu fui tocar na banda chamada Adaga, né? Que até tinha... assim, a gente tinha uma pegada mais heavy metal. E naquela época que eu conheci o Rodrigo Lee, foi de uma maneira assim, ó, que tinha um projeto, que é a Margarida Valente, que organizava, chama Rock na Praça, né? Rock na Praça. Aí, né, montava um equipamento de som lá, acho que não lembro se era a cada 15 dias, se toda semana tinha, e toda semana a gente tentava entrar assim, ó, com muito gosto, a gente entrava lá uma vez a cada 2 meses para poder tocar, e a banda do Rodrigo tocava quase todo domingo, né? Olha, e eu falava, o pai dele tinha uma loja chamada Polisson em Voz, eu falava assim, os caras dão lugar para eles, porque são os burgueses da Polisson, então, né? Essa era a nossa... Depois eu fui, lógico, né? Hoje, a qualidade musical deles, já naquela época, era 300 vezes superior a nossa, então era mais que justo, né? De ele estar naquele espaço, né? Mas aqueles negócios que a gente é adolescente, então... Né? Depois, quando a gente foi se conhecendo, a gente se tornou grande amigo, né, Rodrigo? A gente, né, tem, assim, ó, quando eu estou trabalhando, o meu trabalho, assim, quando eu estou em cima do palco, eu não faço distinção de pessoas, independente se é uma pessoa muito famosa, se é um global, se é uma pessoa que está ali fazendo o seu primeiro trabalho, eu, como profissional, atendo da mesma forma. Mas tem umas pessoas que, quando está tocando, que a gente está trabalhando, a gente acaba se sentindo meio que parte daquilo, meio que uma família, entendeu? Acaba sendo mais prazeroso para a gente, né? Então, é muito gostoso quando a gente está fazendo o som que vocês estão tocando, né? Para a gente é muito bom. Já aconteceu algumas vezes a gente acabar de tocar e o Toninho vir elogiar e falar algumas coisas legais, palavras amigas e não exatamente, não só isso, né? Ele fala como profissional mesmo e eu fico muito grato, porque... trabalhar com o Toninho é sempre muito fácil. Eu já conversei com o Donizete aqui, né? E o Toninho trabalha com o Donizete, que é o do som, então quando a gente está junto em cima do palco, é certeza de que vai dar tudo certo, né? Porque cada um faz sua parte, faz muito bem feito, né? Você e o Doni, então é sempre muito bom. Nessa época dos anos, na década de 1980, a gente escutava basicamente heavy metal, né? As coisas que surgiram, né? Naquele período de Iron Maiden, Judas Priest, Queensryche, Halloween, que você é muito fã, né? Então a gente escutava muito essas coisas assim, mas na prática eu acabava fazendo um pop rock brasileiro, que estava o boom daquele rock, né? De Capital, Legião, Paralamas, Blitz, Biquíni Cavadão.
E aí eu tinha uma banda e a loja do meu pai não era chamava Polissom, mas não era de instrumento musical, era daqueles aparelhos de som Aparelhos, antigos, né, exatamente. modulares assim, o rádio, a fita, o tocadisco, tudo separado assim. E aquele momento do rock na praça era muito interessante, que era a Margarida Valente que fazia, né, abriu espaço para as bandas, né, tocar. O som era do Mantovani. Mantovani, Né? Rock Rural, né? O ônibus deles O ônibus, né? Rock Rural, que eles tinham uma dupla sertaneja, né? Sim, do Nick Nato. Nick Nato. E o Fernandinho também trabalhava com eles. Trabalhava, né? isso. Era uma turma boa, assim. E a gente era mais novo, então era o som que a gente tocava e a gente tinha muito prazer naquele momento. E o tempo foi passando, Toninho, e você foi meio que abandonando a bateria e começando a trabalhar em outras áreas dentro da arte? Pois é, Rodrigo, foi meio que assim, olha, eu tocava, só que assim, olha, a gente não tinha um retorno financeiro e acabava que todo mundo tinha que trabalhar, a gente não tinha tempo da gente, e nem tinha, como é hoje, de você montar um projeto, você trabalhar, era mais difícil, né? E, assim, aí foi, né, a gente ficou acabando um tempo, a gente não tinha um retorno satisfatório, tanto que nesse meio que acabou me desanimando, porque eu era muito roqueiro radical, né? Hoje não sou mais, né? Você vai entendendo as coisas. Mas aí a minha banda foi contratada, não sei se vocês, na década de 80 tinha churrascaria Carretão. E tinha uma dupla sertaneja que fazia lá todo domingo, então o que dava uma grana pra gente era a gente fazer sertanejo com essa dupla lá, né? Só que aquilo pra mim não era o que eu queria, entendeu? Porque, na verdade, você tem uma banda que você quer fazer, tá em cima do palco para mostrar aquilo que você quer. Eu não era um músico tocava, mas não estava me dando a satisfação e nem compensação financeira, que não era tanto assim também. E aí eu fui desanimando, fui desistindo, né? Depois eu me casei, aí eu fiquei mais um tempo e aí eu parei de vez, né? Que aí você vai cuidar de outras coisas, você tem outros compromissos, então eu parei. Fui trabalhar com outras coisas, mas não adianta, que isso está no sangue da gente. De repente você está voltando, né, para aquela origem. Foi quando que foi aí que me chamaram para trabalhar na Urca, que eu voltei a trabalhar com eventos, né? E aí, até hoje, eu não parei mais. E assim, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, né? Mas, então, a minha trajetória foi essa. A gente não tinha recurso para a gente montar um projeto e levar em frente com retorno financeiro, né? Com nada. Então, chega uma hora que você tem que optar entre, né, pagar as contas e ter teu hobby, né? Então, foi isso que aconteceu. Sim. Mas, assim, ó, eu até antes eu estava conversando ainda há pouco estava conversando com o Tercinho, né? Eu falei que eu ainda não fiz meu último show, que eu ainda vou fazer. Esse é um sonho que eu tenho, né? Então, assim, olha... Tocando bateria. Tocando bateria. Mas por hobby, mais por querer ser alguma coisa na vida. Você tem a bateria na sua casa, né? Minha bateria dos anos 80 está guardada lá, né? Então, eu tenho, aliás, tem até duas, que uma que ficava no bar do Flavião, quando que veio o Blaze Bailey tocar, que eles usaram a bateria. Aquela bateria era sua? Não, era dele, eu comprei como um souvenir, né? Mas tá lá guardado. E eu assim, ó, eu quero voltar a tocar, mas por hobby, não por... Né? Isso não, na hora que der certo também. O Blaze Bailey, então a bateria que a banda do Blaze Bailey tocou, tá na sua casa? Tá na minha casa. Olha que interessante. O Blaze é o terceiro cantor do Iron. O terceiro do Iron. Ainda bem que ele saiu. Que bom. Por falar nisso, a gente já foi a alguns shows juntos, né? A gente vem, quando tem um show de metal aqui em Poços, nós temos uma turma que junta numa van, né? A gente vai nos shows de metal, já assistimos alguns shows juntos, né? Já paguei uns cafés pelo meio do caminho. Nunca conseguiu. As duas vezes que ele se propôs a pagar um café para mim, o café era de graça no lugar que a gente foi tomar. Parece lenda, parece uma brincadeira, mas é verdade. As duas vezes eu falei, Toninho, vou pagar um café para você agora. O cara dava o café do restaurante. Doava o café para os clientes, né? Depois do almoço. Ô, Toninho, eu acredito assim, de todas as partes que você trabalhou, como baterista, como técnico de som, a que te deu mais visibilidade é trabalhar com iluminação, não é? Sim. Conhecimento assim na cidade. Assim, porque
quando eu fui para a Urca trabalhar, logo em seguida, quem trabalhava comigo lá era o Deco, que era o iluminador da Urca, e eu fui para trabalhar com som, tanto que a prefeitura, na época, tinha comprado um som novo, que ia para aquela aviação cultural, que eles tinham, o SESI tinha, acho que, passado para Poços de Caldas, eles compraram um som que queria atender os bairros, eu fui para cuidar do som de lá, e acabei, por tabela, cuidando do som da Urca, tanto que... aí ficou lá, eu fiquei como sonorizador, e o Deco como iluminador da Urca. Logo o Deco saiu, eu fiquei sozinho, né, nesse período. Aí eu comecei a cuidar das duas coisas. E, assim, olha, a parte de iluminação, a parte de som, hoje eu não me preocupo, porque, assim, olha, eu trabalho com o Donizete, a gente já vai para 16 anos que a gente trabalha junto. E o lugar que o Donizete põe a mão no som, eu não sou louco de querer colocar, né, porque ele sabe muito. Então, aí o que acontece? Só que iluminação eu achei mais desafiador, eu achei mais interessante, porque não é só acender e apagar a luz, Rodrigo. Iluminação é um negócio que exige mais de você estar o tempo todo pesquisando equipamento, o que você vai usar, a cor que você vai usar em determinada cena, porque não é só um show, por exemplo, o que acontece ali, né, a maioria das vezes que a gente faz, você não tem repertório na mão, você guarda algumas cartas na mão e você faz ali um efeito. Mas quando você pega um espetáculo de teatro, por exemplo, para você fazer a gente chama de o designer da luz, daquela peça de teatro, né, que aí é uma outra concepção. Aí não é só você acender a luz e clarear a cena. Você tem que criar uma cena com percentual de luz para criar um ambiente mais dramático, um ambiente mais cômico. Então, assim, olha, tudo coisa, a cor influencia muito. E eu me debrucei em cima dessas pesquisas de poder materializar uma cena, entendeu? Porque uma cena de teatro seria como se fosse um desenho que o iluminador vai colorir aquilo. Então eu achei mais desafiador, eu me dediquei mais para isso, né? E é um negócio que evolui muito, né? E, assim, olha, a gente fala tem uns refletores que ficou no passado para alguma coisa, mas para teatro ele ainda é essencial. Que o LED, tudo, faz uma luz bonita, mas ele não faz uma luz eficiente para isso, entendeu? Então, é uma série de coisas que me desafiou mais, que eu acabei tendo mais interesse por isso, né? Só que assim, eu não me limito nisso também, né? Eu queria até me dedicar mais, mas eu não deixo limitado por isso, porque assim, olha, eu tenho cliente que precisa de projeção, precisa de sonorização, são sonorizações diferentes. Para um show você monta o PA, que é para o público, para o músico, que é para o palco, mas tem evento que você tem que fazer, por exemplo, você vai fazer um congresso, é uma outra concepção de som também. Então, a gente tem que, como a gente trabalha nesse montante de coisa, a gente tem que ir equilibrando para não coisar, mas o que me dá mais prazer de fazer hoje na arte é a iluminação, por conta desses desafios que a gente tem de saber como é que eu vou iluminar uma cena sem danificar o que aquela cena quer dizer. Entendeu? E todo esse conhecimento seu é na raça, né? Na prática, né? Na prática. A maioria das coisas. Então, você vai extraindo coisas daqui, dali, né? Sempre que tem pessoas que eu sei que sabe mais do que eu colo junto ali para eu aprender. Quando tem alguém que eu sei que não sabe também, eu tenho o maior prazer de ensinar. Hoje à tarde mesmo eu estava lá instalando para a Bia Câmara, lá a iluminação que ela comprou, um menino lá de 15 anos lá junto, né? Eu quero passar isso para eu quero que isso cada vez mais as pessoas vão, porque assim, quem se beneficia com isso é o público. Sem dúvida. Entendeu? Porque se você vai num show que tá bonita a iluminação, o som tá legal, tá de qualidade, a banda é boa, entendeu? E você, como músico, você não teve que brigar com o técnico de som, com o técnico de luz, você consegue ter uma energia melhor para você passar para o público também. Então quem é beneficiado com isso é o público, né? É para isso que a gente trabalha, né? É para materializar um espetáculo para quem está lá assistindo. Eu tenho, isso que você está falando é muito real, porque eu tenho com a iluminação e o som a mesma impressão que eu tenho com os músicos. Se eu não escutei aquele músico específico durante a minha apresentação,
é porque ele fez tudo certo. Ele não me incomodou, É. entendeu? Ele não errou, ele fez o que precisa fazer. Exatamente. E se eu não estranhei uma microfonia, ou uma luz que não veio, ou uma luz que veio a mais durante a apresentação, é porque estava tudo ok, né? Porque aí você desenvolveu o que você tinha que fazer, você mostrou o que você tinha que fazer ali. E não sobrou, né? Não precisei ter que virar para você e falar, ô Toninho, faça isso com a luz, ou o Doni falar, faça isso com o som, né? Porque às vezes no meio da apresentação, não dá tempo de você chegar no ô Toninho, por favor, tá tudo muito rápido, né? Muito então, dinâmico, mas assim, né? o feeling que vocês têm de perceber o que está acontecendo naquele momento, né? Que é essa parceria que você tem com os músicos realmente, né? Você não está simplesmente, é o que você falou, ligando a luz, você está vendo o show, vendo o que o artista está fazendo, vendo o que o artista está precisando naquele momento, e não só o músico, como você falou, o pessoal do teatro também, o pessoal da dança. Eu já vi você iluminando no teatro, e eu acho até que é mais difícil. Eu tenho essa impressão de fora, assim, eu não sei o que você acha, porque parece que o teatro tem os momentos muito específicos. Teatro é mais complicado, que eu acabei de falar. Num palco, Rodrigo, se eu acendo uma luz fora do tempo, ela não vai causar um impacto do que você acender uma luz fora do tempo num teatro, entendeu? Então, assim, olha, o que a gente tenta passar, e assim, olha, para todo mundo que eu falo, né, é que assim, olha, se for para eu entrar no teu projeto, para trabalhar com você, para te atrapalhar, é melhor eu não entrar. Então, a partir do momento, às vezes, por exemplo, esses eventos que a gente faz aqui atrás do Palace, por exemplo, tem dia que tem 5 bandas. Você não conhece todo mundo, você não conhece o repertório da banda, mas a gente tem aquela preocupação de dar aquela segurança para quem está em cima do palco, de que se acontecer alguma coisa, a gente está ali trabalhando para aquilo não acontecer, para corrigir aquilo o mais rápido possível. E quem já conhece a gente, que já fez serviço com a gente, sempre fala, olha, é muito legal quando vocês estão no palco, porque quando vocês estão na técnica, porque a gente tem confiança de entrar no palco. Isso eu escutei de pessoas renomadas, entendeu? Então, isso para mim, é para isso que a gente trabalha. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer só somar ali naquele contexto, assim, olha, você estuda, trabalha, ensaia, prepara repertório, prepara tudo para depois você chegar lá, na hora da execução, na hora de você apresentar o teu trabalho para o público, você ser prejudicado por má vontade. Isso jamais você vai ver da gente, independente se você é famoso, se você é meu amigo, se você é meu inimigo, em cima do palco eu sou profissional igual para todo mundo. Eu estou ali para trabalhar, para fazer o melhor, para dar o melhor de mim, para somar com o teu projeto. Então é assim que eu penso, é assim que eu vejo, é assim que eu quero ir até o final, porque se for para eu ser diferente, então eu não vou. Então vai te atrapalhar, eu não vou. Né? Então... E você imagina assim, quanto tempo você ainda vai nessa? Porque você não tem vontade de parar. Assim como eu não tenho vontade de parar de cantar, lógico. Mas assim, você não vê um momento que isso vai parar, né? Porque o lance de trabalhar com arte é o que você falou. A gente acaba se envolvendo e em algum momento, se você parar de trabalhar com aquilo, alguém vai te chamar e você vai. Porque está no sangue, né? Então, eu imagino assim, a gente já conversou sobre isso, por isso que eu estou te falando. Às vezes, eu lembro de você falar algumas coisas assim, eu estou querendo não fazer mais tais coisas, ou diminuir tal coisa, mas parar não, né? Parar jamais. Jamais. Eu penso em diminuir. Porque assim, olha, na verdade, eu tenho 22 anos, mas meu corpo não entendeu, entendeu? Entendi. Então assim, olha, o que acontece? Há um tempo atrás, eu ia montar um som e iluminação, eu andava em cima do grid, né? Andava. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Né? É uma aventura. Mas hoje eu não consigo mais fazer isso. Né? Eu nem quero fazer. Entendeu? As coisas vão pesando. Então, assim, olha, eu penso em diminuir. Parar nunca, Rodrigo. Porque, assim, olha, sei que não. É aquilo que está no sangue. Não adianta você querer falar assim, olha, eu não vou fazer mais isso, vou ficar... você não vai conseguir. Né? Eu, pelo menos, não vou conseguir. E nem quero isso também. Né? Mas assim, chega uma hora que muitas coisas você tem que ir deixando para trás, entendeu? Só que assim, olha, a essência fica, né? Porque assim, eu vou estar sempre pesquisando, vou estar sempre
mesmo que for na parte de orientar só, você vai estar sempre fazendo, entendeu? Uma pesquisa nova que você faz, um conhecimento novo que você tem, você vai passando para frente. Porque, assim, olha, isso melhora para todo mundo. Então, né? eu ia chegar nisso aí. Você está preparando alguém ou algumas pessoas? Você pensa sobre isso? Olha, eu já tentei, eu dei uma oficina de iluminação uns anos atrás e foram 22 pessoas fazer essa oficina, a maioria mulher. Aí não era a proposta da oficina, porque ela tinha, além do conteúdo de conhecimento sobre... por exemplo, que cada refletor você consegue tirar um tipo de efeito. Né? Existem vários tipos de luz, a luz dura, a luz soft. E a proposta era que eles fizessem o curso, a gente tinha uma parte teórica ali sobre os tipos de luzes, os tipos que você usa, o tipo de cor que você usa em determinada cena. E depois tinha uma peça à noite, que era uma peça do pessoal do Deco, da Vivi lá, que chamava A Esperança é a Última que Morre. No mesmo dia que eu estava dando esse curso. Aí a proposta é que cada um ia montar uma cena da peça e operar na hora do... Só que assim, olha, aí depois o pessoal se dispersou, ninguém daquele curso, né? Mas assim, olha, eu penso em preparar uma nova oficina para passar, porque assim, tem muita carência de iluminador em Poços de Caldas, né? Porque assim, tem bastante, né? Mas mesmo assim falta, porque tem hora que você precisa, o pessoal está com outra equipe, está com outra, então a gente acaba ficando, indo para o sacrifício para poder atender. Então eu quero ainda passar para alguém, passar o bastão, mas parar eu não vejo. Eu imagino que não. E você falou, é interessante, porque assim, tem mais técnicos de som do que técnicos de iluminação, né? Justamente, acho mais por causa da complexidade, né? Som é uma coisa assim, olha, você tem que pensar que o som ele não muda muito ali, você muda o jeito de você operar frequências para ficar agradável, para cada lugar você vai ter um corte de frequências, você vai ter um estilo de montagem. Só que assim, basicamente é a mesma coisa. Você pega uma mesa lá que você nunca viu na vida, você tem que falar para a pessoa que conhece a mesa, fala, como é que eu faço para eu chegar nessa frequência para eu poder atenuar ela, né? E fazer. Já com luz é diferente, porque assim, cada dia sai um efeito diferente, cada dia sai uma luz diferente, são várias coisas que acontecem e acaba aumentando para a gente o desafio. Entendeu? Então, assim, olha, é um negócio que você não tem. Se eu fizer um som hoje, daqui a um ano eu vou fazer e eu consigo fazer com o mesmo equipamento que eu tenho hoje de luz, eu já vai ter mudado muita coisa nesse curto período. Então, depende de você estar mais atento, estar mais focado nisso, entendeu? Que está diminuindo, né? Está diminuindo. Eram uns trambolhões, né? Então. E foi diminuindo, e a gente estava até conversando, tá desse tamanho, né? Então. Mas é um negócio, por exemplo, tem aparelho que um aparelho só, você precisa de 20, 30 canais de uma mesa para fazer um aparelho. Então, assim, olha, é um negócio muito louco. Então, você tem que ter conhecimento disso, conhecimento muito complexo. É muito complexo. E é desafiador, é muito gostoso também. Né? E é legal porque você continua com esse desafio, você continua achando que é legal, né? Viver esses desafios, porque você gosta mesmo, você trabalha com isso. E você é muito bem quisto na cidade, né? E nos eventos, nos contratantes, você é muito bem quisto pela pessoa que você é, né? Corintiano, né? Gente boa. Corintiano. Que bom. Eu não conheço nenhum corintiano que não seja gente boa. Eu conheço alguns corintianos que não são bom pagador. Eu sou corintiano, nós somos, né? Nosso time tá mais ou menos, mas... Aliás, o Corinthians é um time de mais e menos. Né? Tem uma época que tá muito bom, tem uma época que tá bem lá no meio. Não desisto nunca também. Eu também não desisto nunca, jamais. A gente que gosta de futebol, a gente tava comentando agora há pouco que um dos times que a gente menos gosta é o Flamengo. E a gente até chegou à conclusão de que, quando eu estava falando isso para o Toninho, por que eu não gosto do Flamengo? É a única conclusão que eu consigo chegar.
Na década de 1980, quando tinha o Zico e Sócrates, né, que eram os Exatamente. melhores jogadores do país, existia aquela briga entre os críticos esportivos, quem que era melhor, se era o Zico ou Sócrates. É claro que o Zico era melhor, né? Mas a gente, como corintiano, não queria admitir nunca, né? Que o Sócrates era pior que o Zico. O mesmo caso do começo lá, né? O Soldado Deserto era infinitamente melhor do que a minha banda, mas eu não queria admitir. E hoje nós somos amigos. Então, hoje nós somos amigos, graças a Deus. Tá E o Zico e o Sócrates eram amigos também. Eles eram amigos, né? Mas o Zico era muito melhor. O Zico era muito bom de bola, muito bom de bola. E o Corinthians naquela época tinha um timão também, né? Tinha. Com Sócrates, Zenon, Birubiru, Vladimir, aquela turma. Casagrande, né? Que é daqui, que jogou aqui em Poços de Caldas, né? Na Caldense, inclusive. Eu tinha foto com o Jairo, cara, o goleiro do Goleiro. Corinthians. Antes do Solito. Antes do Solito, antes do... Olha. Foi depois do Tobias, né? Foi o Tobias, depois foi o Jairo? E depois o Solito. Olha que legal, cara. Mas eles vieram aqui em Poços ou você foi ver lá? Nós vieram aqui em Poços, eles vieram treinar aqui. Logo depois também o Jairo saiu e compraram o Carlos da Ponte Preta. O Carlos, que era o goleiro da Ponte Preta, um goleiraço. Goleiraço, né? Muito bom. Jogou a Copa de 86. Goleirão, né? Goleiraço. Que bom. Aí virou futebol. Conversa, que legal. Eu, Toninho, a gente tem muito assunto, sempre, né? Porque a gente está sempre envolvido, ou trabalhando, ou indo em shows, ou falando de futebol, né? Ou falando mal de alguém. Mentira. Não falo mal de ninguém, não. A gente é amigo, graças a Deus. Ô, Toninho, então, assim, eu falei tudo isso para você porque eu queria exatamente chegar nesse ponto que a gente chegou, que é o lance de você passar o bastão, ou não exatamente passar o bastão, mas passar o seu conhecimento de iluminação para as pessoas. Então, eu queria que você, talvez, falasse isso para a câmera, que você tem essa condição de passar para as pessoas, porque tem muita gente que não fala assim, eu queria mexer com luz, mas eu não sei onde que eu tenho um curso para fazer, não sei com quem eu devo conversar. Você consegue dar um curso, né? Você monta um curso para algumas pessoas? Consigo, não, senhora, tem... pessoa que queira fazer, Rodrigo, tem muita gente muito melhor do que eu. Mas aqui não tem um curso específico para isso. Né? Eu tenho vontade de montar um curso específico para isso, porque, senhora, a questão você tem que ter um conhecimento sobre equipamento, sobre o uso daquele equipamento, qual o tipo de equipamento que você precisa para você montar uma cena, cor, em que situação que você usa determinadas cores, entendeu? Então, a iluminação no teatro, né? Eu estou falando aqui no teatro, ela tem uma linguagem. Na dança, ela tem questão de posicionamento de iluminação, que, por exemplo, você quer mostrar uma ponta de sapatilha, você tem que afinar aquela luz. Então, assim, olha, até um conselho que eu dou para todo mundo, né? Não permita nunca que faça um espetáculo teu sem afinar a luz. Porque, assim, olha, para quem está olhando, você vê uma luz torta no palco, é muito ruim, cara. Eu aprendi a criticar muito esse negócio, quando eu estou num negócio assim, que eu vejo e falo, putz, não custava nada subir lá e isso me incomoda, entendeu? Então você acaba ficando muito crítico, às vezes você vai e fala, putz, não custava nada ir lá e virar aquele refletor um pouquinho, né? Porque quando você vê a luz, aquilo a mim incomoda, entendeu? Então às vezes é uma bobagem que faz uma diferença tremenda numa cena. Então, eu tenho condições, tem inclusive uma apostila que eu montei nessa época, que ela é bem completa, dá até para dar uma atualizada nela, mas assim, olha, precisava de ter gente assim, falasse, olha, eu tenho interesse, né, para a gente poder montar um curso, ter um lugar para a gente poder começar isso e dar uma certa continuidade também. Sim. Porque não adianta nada você começar igual essa vez, foi bastante gente fazer, né, mas ninguém, né, se interessou depois de dar continuidade. E como o negócio é bem exigente, entendeu? Então acho que isso dificulta um pouco. Então, você tem que ter. Eu acho que agora já está aparecendo um pessoal que está pensando mais. Isso é bom. Né, tendo essa visão diferente de iluminar ser diferente de clarear. Entendeu? É interessante isso, essa frase sua. Iluminar é diferente de clarear. Tá aí lançada a ideia, né? No sentido de que se você quiser aprender ou saber um pouco mais sobre iluminação de palco,
E não só de palco, mas de pista também, né? Também. Porque você também faz a iluminação de pista quando é uma festa, né? Sim. Você tem como fazer aquela iluminação. Esse no caso já não tem muita exigência de coisa, né? Que você vai fazer um efeito no ritmo de uma música ali, né? Para isso já tem hoje, são os Move que eles fazem essa... Porque o Move vai para frente e para trás, né? Ele move 360 graus. 360. Então, né? Então você consegue fazer vários efeitos, mas você sempre tem umas cartas na manga ali para um determinado momento ali fazer. Já é um negócio que não dá muita preocupação pra gente no decorrer do espetáculo. Mas assim, olha, o que me fascina mesmo é a iluminação de teatro e de dança, porque depende muito, né? Depende muito da qualidade da iluminação, né? Então, isso é fundamental, você ter isso na tua mente, se você quer aprender, que é um negócio que exige bastante, é muito prazeroso e é muito gostoso você criar uma luz, né, que eu tô falando aqui em designer de luz mesmo, de você criar uma luz para um espetáculo e depois você vê aquilo materializado junto com o ator. Então é diferente, entendeu? É desafiador e muito gostoso. E foi bom que você falou que você começou a trabalhar, voltou a trabalhar, né, nessa área, que você foi para a URCA, trabalhando com o Deco, então você conviveu muito com o pessoal do teatro, né? Um abraço para a turma toda do Deco. Abração para todo mundo. Todo mundo lá, filhos, sobrinhos, esposa, cunhada, todo mundo lá, da turma do Deco. Então você começou a trabalhar com o Deco. Eu lembro do Deco, inclusive de estar falando sobre isso, o Deco tocando baixo na década de 80. Né? Depois ele largou, né? Foi mexer com outras coisas dentro da arte, com teatro e tudo. O Éden, né? Isso, era uma banda Éden. Ele era o baixista. Com o Dimas, né? O Dimas, cantor. Saudoso Fernando, né? Saudoso Fernando, o Joca, o mesmo Joca que todo mundo conhece. Era o baterista já naquela época, né? Antes da gente, né? Antes da gente. Eles já tocavam, né? Era muito interessante. E você foi trabalhar com o Deco quantos anos depois, né? Muitos anos depois. Eu conheci ele daquela época já, mas aí depois passamos um tempo sem ter muito contato. Aí depois fui trabalhar com ele na URCA, né, já um bom tempo depois. Que legal, né? Legal demais. É as coisas que a arte nos proporciona, né? É muito interessante isso. Verdade. Às vezes a gente roda, reencontra artistas e você está em outra área, mas dentro da arte, dentro da cultura, você começa a trabalhar com aqueles caras. É muito gostoso, né? Muito gostoso. É por isso que a gente fala que a gente pode diminuir, mas para jamais. A gente vai até o fim, né? Vai, com certeza. Ô Toninho, e sempre será um prazer muito grande falar com você. Eu espero que tudo isso que você falou aqui hoje seja muito importante para quem tem a ideia de trabalhar com luz, com iluminação como um todo, né? Se você quiser até deixar um recado final sobre isso e entender que a iluminação de música é diferente da de teatro e que é diferente da de dança, né? Tudo isso é muito diferente, né? Tudo é muito diferente, são concepções diferentes de estrutura, né? Assim, da forma de você montar, da forma de operar, da forma de você trabalhar. E você tem que ter muita sensibilidade também, porque uma coisa é você estar com um ator profissional em cima do palco que sabe reagir. Outra coisa, igual acontece muito, por exemplo, você está com uma escola de dança, tem crianças, né, em cima do palco, tem pessoas de idade que está ali naquela... Então você não pode ter usar uma luz que vá interferir às vezes naquele momento da pessoa ali, que a pessoa ficar desequilibrada, ficar esses negócios. Então, essas preocupações todas a gente tem que ter, né? Às vezes a gente nem consegue fazer exatamente o que precisa ser feito por conta de você também não interferir na performance da pessoa ali. Às vezes é melhor você deixar uma luz parada do que você fazer uma troca brusca de cena, que às vezes é necessário, e atrapalhar a pessoa ali na performance dela. Então, assim, Rodrigo, é um negócio que envolve um monte de coisa, de sensibilidade, de saber exatamente o que usar, na hora que usar, com quem você pode usar, né? Então, é só uma série de coisas. Mas eu falo que é muito fascinante. Quem quiser começar, comece e vai em frente, porque
Logo, logo, eu tô deixando espaço para alguém também, né? Então, Mas ainda vai durar muitos anos. Mas algumas décadas o Toninho ainda vai ficar por aí trabalhando e a gente vai se encontrar sempre. E espero ver alguns alunos seus pela frente. espero também. E olha só, para acabar de vez com essa história de que eu nunca paguei um café pro Toninho, olha que beleza. Você acha que eu paguei, que eu comprei o café deles ou eles me deram o café para eu te dar? Não, eu espero que você tenha comprado, porque você pagou todos os cafés. Né? Paguei todos os cafés Todos os da cafés que você me devia, você tá aqui, ó. Obrigado, Rodrigo. Adriano, Obrigado mais à uma Casa vez. do Colono aí pelo Café muito bom. souvenir. Em grão. Em grão. Bom demais, eu tenho moedor Você lá. vai moer. Adoro moer. Que bom, é um café muito bom, de demais. qualidade. Obrigado, valeu. Local maravilhoso. Obrigado, Adriano, mais uma vez. Obrigado ao Maicon e à Postos Net por nos abraçar sempre durante todos esses anos. E não se esqueça, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Valeu!